Olá, sejam bem-vindos à edição número 107 do nosso Jornal Agajur. Nessa segunda-feira de carnaval, vamos mergulhar num cenário que vai definir o futuro político de todo o país. E nós vamos falar sobre direito eleitoral, que assume um protagonismo nos tribunais e na sociedade em geral. Para analisar os desafios e recentes mudanças normativas, nós fizemos uma entrevista com o advogado e professor Odair José, especialista em direito eleitoral. Nessa entrevista, nós abordamos 3 temas: as alterações da lei da ficha limpa e os seus impactos para os futuros candidatos às eleições de 2026, o calendário eleitoral e os marcos estabelecidos e, por fim, o fundo eleitoral e o financiamento da democracia. O professor Odair José vai detalhar regras de prestação de contas e sanções para os partidos que falharem na gestão do fundo. Vamos acompanhar. Ano de 2026 é ano de eleições gerais em todo o Brasil. E para falar com a gente sobre direito eleitoral, prazos, lei da ficha limpa, inelegibilidade, vedações, possibilidades, propaganda eleitoral, eu convidei um grande amigo, o professor doutor Odair José, que é advogado também especialista em direito eleitoral, além de professor de uma grande rede de concursos públicos, do Gran Cursos, e também do Centro Universitário Uniprocessos aqui em Brasília. Professor Odair, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui do Agajur e participar dessa entrevista. É um grande prazer tê-lo aqui conosco para poder explicar um pouco mais para todos os nossos ouvintes sobre o andar da carruagem nesse ano tão importante que são as eleições 2026. Uma boa tarde para você. Boa tarde, professora Karina. Eu agradeço o convite. É sempre muito bom ter essa oportunidade de estar conversando um pouco mais sobre os temas de direito eleitoral que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigada, professor Odair. E olha só, eu queria deixar desde já os canais aqui do nosso jornal Hora Jurídica e do nosso site Agajur disponíveis para o professor e para todos os advogados que nos acompanham, inclusive para poder mandar os seus artigos para publicação aqui no nosso portal. E eu faço o convite agora, desde já, ao professor Odair, e tendo algum artigo para ser publicado, fique à vontade, o nosso site, a partir de agora, já é a sua casa também, professor Odair. Mas vamos falar Obrigado. de direito eleitoral. Vamos lá. Ano de eleições, a primeira coisa que a gente lembra é a lei da ficha limpa. E isso acaba pendurando muitos candidatos que, embora queiram fazer parte da vida pública, estão ali com algumas pendências na justiça eleitoral. E a gente soube que o ano passado teve uma alteração nessa lei que data de 2010, mas que essas alterações acabam alcançando figuras bem interessantes e já conhecidas de toda a população. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre como funciona a lei da ficha limpa efetivamente e quais foram essas alterações que vão repercutir efetivamente neste ano das eleições de 2026, professor. Ok, professora. De início, é importante a gente fazer uma rápida consideração sobre a diferenciação entre inelegibilidade, que é o tema central da lei da ficha limpa, e a questão da suspensão ou perda dos direitos políticos. É sempre bom destacar que a perda ou suspensão dos direitos políticos se refere a um rol taxativo do artigo 15 da Constituição Federal e que depende, nesse caso, de trânsito em julgado da sentença judicial que venha condenar a pessoa por algum daqueles dispositivos que se encontram no artigo 15. Já a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64, que foi alterada pela lei da ficha limpa lá em 2010, ela admite, por exemplo, retirar a possibilidade de alguém se candidatar já com a condenação proferida por um órgão judicial colegiado. Então, essa é uma primeira diferença fundamental, porque a inelegibilidade ela pode alcançar pessoas que foram condenadas, mas que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença, bastando ter ali a condenação por um órgão colegiado. E diga-se de passagem que, a depender do caso em questão, pode mesmo ser uma condenação administrativa. No meu caso, advogado, se eventualmente eu perco a minha licença para advogar em razão de um processo administrativo disciplinar perante o meu conselho de classe, a OAB, eu também ficarei inelegível. E a inelegibilidade, ela é de 8 anos a contar justamente
desse momento em que ocorre aí essa condenação. No caso das alterações que nós tivemos no ano passado, a partir da Lei Complementar 219, foi justamente com relação a esses prazos. Por quê? Nós temos algumas situações previstas originalmente pela Lei da Ficha Limpa, em que essa condenação à inelegibilidade pode ultrapassar os 8 anos. Cito aqui um dos exemplos mais comuns, que é o caso do parlamentar que perde o mandato por quebra de decoro parlamentar. Nesse caso, a inelegibilidade, conforme previa a Lei da Ficha Limpa de 2010, ela era contada desde o momento da perda do mandato, considerando o tempo restante que faltava ali para o término do mandato, mais 8 anos. Então, nesse caso, nós poderíamos ter inelegibilidades bem maiores do que 8 anos. A título de exemplo, imagine um deputado federal que está no seu 2º ano de mandato, perdendo o mandato por quebra de decoro parlamentar, ele ficaria inelegível pelo restante que faltaria ali do seu mandato, por exemplo, 2 anos, mais 8 anos. E aí, com a alteração na Lei da Ficha Limpa, portanto essa, a partir da Lei Complementar 219, ficou estabelecido que são contabilizados apenas os 8 anos contados da data da perda do mandato. Tá? Então isso, por exemplo, vai beneficiar uma figura bastante conhecida do público brasileiro de uma forma geral, que é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já vai poder, por exemplo, se candidatar nas próximas eleições aí. Um outro caso interessante de alteração também da Lei da Ficha Limpa foi com relação à condenação por improbidade administrativa. O que estabelece a Lei da Improbidade Administrativa? Que uma das punições é a suspensão dos direitos políticos. E aqui a gente precisa tomar um cuidado importantíssimo. Veja só. Para a Lei da Ficha Limpa, essa condenação à suspensão dos direitos políticos basta que tenha ocorrido a condenação por um órgão judicial colegiado. Veja que a inelegibilidade ela é menos exigente do que a própria suspensão em si dos direitos políticos, porque, conforme determinação constitucional, lá exige o trânsito em julgado da sentença condenatória. Já para a lei das inelegibilidades, não. Ocorreu a condenação por um órgão colegiado, então já se decreta a inelegibilidade. E aí olha o que estabelecia aqui a Lei da Ficha Limpa, que sendo a pessoa condenada à suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa, ela ficará inelegível pelo tempo da suspensão mais 8 anos. Então isso levava ali a condenações bastante significativas. O que foi alterado pela Lei Complementar 219? Não tem mais isso. A condenação fica restrita a 8 anos de inelegibilidade, podendo chegar no máximo a 12 anos de inelegibilidade. E aí, nesse caso, para nós que moramos no Distrito Federal, temos um personagem que ficou aí todo feliz, que é o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que com essa alteração na Lei das Inelegibilidades, está já vislumbrando a possibilidade de se candidatar novamente já nas eleições de 2026. Essas foram algumas das alterações extremamente interessantes aí que nós tivemos com relação à Lei da Ficha Limpa. E nós tivemos outras importantes, como, por exemplo, a questão da cessação da inelegibilidade superveniente. O que reza a legislação eleitoral? Que no momento em que a Justiça Eleitoral está recebendo ali o pedido de registro de candidatura por parte dos partidos políticos, o juiz ele já pode, de ofício, identificando a existência de ausência de condições de elegibilidade ou presença de causas de inelegibilidade, ele pode, então, já indeferir o pedido de registro de candidatura de ofício. Ele já pode fazer, não é preciso ser provocado por partido, Ministério Público, ele identificando, ele já pode, obviamente, fazer o indeferimento. Óbvio que tudo em direito tem que dar o direito à ampla defesa, ao contraditório, óbvio que isso. No entanto, o que acontece? Quando a pessoa vai fazer a solicitação do registro de candidatura, ela pode estar inelegível, mas essa inelegibilidade vai cessar ali posteriormente. Qual é a data limite para que se permita esse registro de candidatura em caso de cessação dessa inelegibilidade superveniente?
Antes, nós tínhamos um dispositivo na Lei das Eleições, o parágrafo 10 do artigo 11, que não estabelecia uma data específica. Vem o TSE com a súmula 70 e estabelece que essa cessação da inelegibilidade deveria ocorrer até a data das eleições para que pudesse valer já para aquela eleição. No entanto, com essa alteração agora da Lei Complementar 219, o que nós tivemos foi a revogação desse dispositivo e, com isso, introduziu-se um novo dispositivo na Lei das Inelegibilidades, que é o artigo 26D, lá na Lei Complementar 64, dizendo que essa cessação da inelegibilidade que ocorra até a data da diplomação permite que a pessoa possa, então, se candidatar. Então, veja, professora Karina, que nós teremos uma situação em que a pessoa vai estar concorrendo às eleições inelegível. E aí, essa inelegibilidade ocorrendo até a data da diplomação, tudo bem, está valendo do mesmo jeito. Então, essas alterações tornaram mais branda a lei das inelegibilidades. Essa última alteração vai beneficiar, sobretudo, aqueles que foram condenados lá em 2020 nas eleições municipais, porque ali a gente teve uma alteração na data da eleição e essas pessoas, então, estariam inelegíveis, por exemplo, até 15 de novembro de 2028. Lá em 2028 não poderiam se candidatar, considerando as disposições normativas anteriores. Com essa alteração, essas pessoas poderão se candidatar. Vamos falar de um assunto também muito importante e super relevante de 2026. Eu fico imaginando o advogado que vai se deparar pela primeira vez com uma assessoria eleitoral e ele precisa ficar bastante atento ao calendário eleitoral de 2026. A gente deu uma notícia aqui no Hora Jurídica dizendo que tudo começa no dia 1º de janeiro, mas de verdade existe um princípio da anualidade eleitoral que é anterior a 1º de janeiro de 2026. É isso mesmo, professora Daí? Fale para mim sobre os prazos ao longo desse ano de 2026 até a data do pleito, por favor. Perfeito, professora. Nós temos o artigo 16 da Constituição Federal, que ficou consagrado pela doutrina como o princípio da anualidade. E esse artigo 16 estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não valendo para as eleições que ocorram até um ano da sua vigência. Então, em dizeres mais simples, significa dizer que qualquer alteração relacionada ao processo eleitoral em si precisa acontecer com um prazo mínimo de pelo menos 1 ano e 1 dia. Essa é a referência que a gente tem. E doutrinariamente, e também jurisprudencialmente, nós temos que começa o processo eleitoral a partir, então, desse prazo estabelecido pela Constituição Federal. No entanto, nós temos algumas outras datas que são consideradas, assim, bastante importantes, estabelecidas pela Lei das Eleições, como é o caso, por exemplo, das convenções partidárias, que acontecem no período do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Essas convenções partidárias, elas são aquelas em que os partidos políticos vão escolher os seus candidatos e poder confirmar ali a celebração das coligações com outros partidos políticos. Agora, olha que curioso. Nós temos aqui uma data super interessante, que é a data do dia 15 de maio do ano eleitoral. Por que essa data é interessante? Porque a pessoa ainda não é candidata, ela não foi nem escolhida em convenção partidária, porque a convenção partidária não aconteceu ainda, mas ela já pode fazer a chamada, o financiamento coletivo de campanhas eleitorais. Arriscando um pouco aqui o meu inglês bem devagar, é o famoso crowdfunding, né? Uma forma de financiamento coletivo. E nesse caso, como é que funciona esse modelo? Esse pré-candidato vai contratar uma empresa, veja, não é financiamento de empresa, a empresa ela vai prestar um serviço a esse candidato. Esse pré-candidato vai contratar uma empresa que vai, então, buscar recursos perante o eleitorado para esse pré-candidato. Essa empresa, obrigatoriamente, ela tem que estar pré-cadastrada no TSE e tem que ter autorização do TSE
para prestar esse tipo de serviço. Então, eu não posso sair contratando qualquer empresa, não. Sabe aquele tipo de vaquinha que, eventualmente, você aí já participou? Ajude esse cãozinho a fazer aquela cirurgia, ou até mesmo para pessoas que estão precisando de alguma coisa. Então, aquilo ali, muitos desses casos, dessas vaquinhas que são feitas por meio da internet, as pessoas contratam empresas mesmo que são especializadas e que conseguem chegar no maior número possível de pessoas. O pré-candidato pode fazer isso. E aí ele recebe esses recursos. Acontece que esses recursos ficam à disposição ali do candidato somente depois que ele confirmar a sua candidatura. Se acontecer dele não ser escolhido em convenção partidária, dele não ter o registro de candidatura deferido, esses recursos terão que ser devolvidos para os eleitores que contribuíram com essa campanha eleitoral. Essa data, 15 de maio, agora, do ano eleitoral, os pré-candidatos já podem fazer esse tipo de coisa. Com relação à convenção partidária, nós temos ela ali, que os partidos políticos fazem as escolhas dos seus candidatos e a celebração de coligações. Os partidos têm esse prazo do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto para fazer essas convenções partidárias. Uma observação importante, que prédios públicos não podem ser usados para atividade eleitoral. Mas, nesse caso, nós temos uma situação de excepcionalidade, que se um partido político precisar utilizar o ginásio o da escola, o ginásio municipal, sei lá, um prédio público para a realização da sua convenção, ele poderá solicitar sem qualquer custo ao poder público, e o poder público tem que fazer essa liberação. Feita essa convenção partidária, esse partido agora vai fazer a solicitação do registro de candidatura, e tem até o dia 15 de agosto. Lembrando que quem faz essa solicitação é sempre o partido político. O candidato em si, ele não chega até a Justiça Eleitoral e faz essa solicitação de registro de candidatura. No Brasil, nós não temos candidatura avulsa, não temos candidatura nata, todas as candidaturas elas passam obrigatoriamente pelo crivo do partido. O partido dispõe de autonomia para escolher os seus candidatos e para fazer a solicitação do registro de candidatura. A partir do dia 16 de agosto, nós temos, então, o início da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral. E aqui um detalhe importantíssimo. Muito cuidado o candidato deve ter para não fazer a chamada antecipação de campanha eleitoral. Antes, ele pode até fazer uma espécie de autopromoção. Eu posso, professora Karina, agora, nesse momento, colocar nas minhas redes sociais que eu sou uma pessoa muito bem qualificada, que pretendo ser candidato a presidente da República, que disponho de todas as qualidades para isso. Não tem problema, eu posso, inclusive, comentar sobre eventual programa partidário, fazer alguma crítica sobre o governo atual, não tem problema algum. O que eu não posso é fazer pedido de voto. Seja aquele pedido explícito, seja aquele pedido escamoteado, que o TSE chama de palavrinhas mágicas. Professora, conto com o seu apoio lá em outubro, conto com o seu voto, aquelas palavrinhas mágicas que não está dizendo necessariamente vote em mim, mas, de alguma forma, está ali fazendo esse pedido de voto. E aí a gente fecha com as eleições, primeiro domingo de outubro, primeiro turno, e último domingo de outubro, segundo turno. Agora vamos para um assunto, o nosso último tema antes do encerramento da nossa entrevista, que é um tema bastante polêmico. Cota de gênero e percentual mínimo de candidaturas femininas. Será que esse ano os partidos políticos vão obedecer à regra da cota mínima para mulheres nas eleições de 2026, professora Odair? Olha, é muito difícil os partidos conseguirem, porque há, na verdade, um distanciamento da atividade político-partidária em relação às mulheres. E isso ocorre, fazendo aqui uma análise de cunho mais antropológico, por assim dizer, porque os partidos políticos ainda possuem uma linguagem muito masculina, e uma linguagem masculina ligada a um passado patriarcal muito forte. Existem determinadas sutilezas que os partidos políticos não se atentaram ainda e que isso afasta as mulheres da atividade político-partidária. E aí o que os partidos acabam fazendo é o seguinte:
para atender o que determina o artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que diz que pelo menos 30% das candidaturas devem ser de um sexo e, no máximo, 70% de um outro sexo. Lembrando aqui algo fundamental, que a jurisprudência do TSE reconhece que sexo aqui tem que ser entendido como gênero. Isso quer dizer que mulher trans, sim, ela está dentro da cota de gênero, ok? Então, não é apenas no sentido biológico, mas nesse sentido antropológico, cultural, que define, portanto, a questão da mulher. O que acontece, então? Os partidos políticos acabam criando as chamadas candidaturas fictícias, convidam uma das suas correligionárias para ser candidata, mas não se investe naquela campanha eleitoral, ela apenas é uma candidatura laranja. O TSE tem ficado atento a isso, ele tem entendido isso como uma fraude, né, fraude à cota de gênero, e na súmula 73 do TSE, ele especifica que quando esse caso acontece, né, de fraude à cota de gênero, deverá ter como consequência uma anulação de todos os votos recebidos pelo partido político. E aí, com isso, vai haver um recálculo do quociente eleitoral e uma redistribuição das vagas para os cargos ali proporcionais naquela localidade. Essa fraude à cota de gênero ela tem sido mais comum nas eleições municipais. Um fato curioso, nas eleições de 2020, em Belém do Pará, um dos partidos políticos cometeu essa fraude, foi condenado, e aí essa condenação, infelizmente, ela já aconteceu já no ano de 2023, ali, próximo às eleições que deveriam acontecer no ano seguinte. E aí nós tivemos um recálculo do quociente eleitoral. Na ocasião desse julgamento específico, uma das teses estabelecidas ali pela defesa, e que foi aceita pelo ministro Nunes Marques, era de que a candidata eleita por aquele partido não deveria perder o mandato, porque, nesse caso, se estaria, então, tendo um efeito reverso do dispositivo normativo. A ministra Carmen Lúcia, muito combativa, a senhora conhece muito bem, deu uma lição jurídica extraordinária no voto dela, porque ela entendeu naquela ocasião que era justamente o contrário, que se você admitisse que uma eleita, por meio de um processo no qual o próprio partido usou de fraude, se estaria inviabilizando a efetividade daquele dispositivo normativo. E aí o que aconteceu foi que esse partido, então, de fato, perdeu ali os mandatos que tinham, e houve um recálculo do quociente eleitoral e redistribuição das vagas naquela ocasião. Os partidos, não, infelizmente, eles têm muita dificuldade. Eu gostaria de acreditar que realmente nesse ano não haverá nenhum problema nesse sentido, mas é pouco provável. E aí nós tivemos aquela situação também bastante delicada, e a emenda constitucional 133 acabou anistiando os partidos políticos lá de 2022 que não cumpriram com essas determinações da cota de gênero. Aí nós temos hoje diversos dispositivos, inclusive na Constituição, o artigo 15, parágrafos 7, 8 e 9, que vem enfatizar não só a questão da cota de gênero, mas também a distribuição dos recursos para garantir que essas candidaturas venham florescer mais. A emenda constitucional 111, no artigo 2º, estabelece até um valor monetário, por assim dizer, para as candidaturas femininas, porque ela estabelece que o voto em mulheres para deputada federal serão contabilizados em dobro para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e parte dos recursos do fundo eleitoral. Então, veja que voto em mulher vale dinheiro. Literalmente, eu não estou fazendo aqui uma metáfora, mas vale dinheiro, e dinheiro em dobro. Mas, mesmo assim, os partidos têm encontrado bastante dificuldade, e aqui entra justamente, dentre outros fatores, essa dificuldade de se comunicar com as mulheres. A linguagem, principalmente o que nós temos hoje no Congresso Nacional, é uma linguagem de um nível muito baixo, e que até essa linguagem
ela serve como um distanciamento em relação às mulheres. E um outro ponto fundamental é que, normalmente, quando você tem situações que envolvem mulheres, numa situação que seja de crítica à sua atuação ou qualquer coisa do tipo, normalmente a situação que se coloca é de um nível de baixo calão, apelando para questões, às vezes, até de natureza sexual. Então, é muito negativa, e as Estética. mulheres, estética, né? A gente tem casos, assim, Uhum. terríveis com relação a esses aspectos. Então, isso tudo acaba gerando um grande distanciamento dessas mulheres. E eu costumo dizer, até mesmo, que a linguagem patriarcal distancia mesmo essa mulher que seja mais conservadora, porque ela não vai querer estar se envolvendo com esse meio da forma como as coisas são colocadas, né? Vamos esperar que o tempo reverta isso e que essa política de cotas de gênero possa, de uma certa forma, reverter. Porque eu sempre me recordo da ministra Carmen Lúcia, quando ela vai falar da participação da mulher nas eleições, ela nunca deixa de dizer que as mulheres conquistaram o direito de votar apenas na década de 30, com Getúlio Vargas, e mais em 1932. Então, o ingresso das mulheres na política no Brasil é algo muito recente. Mas, de toda Uhum. forma, é uma sensação que nós temos de que a legislação ela caminha para fazer com que essa mulher seja inserida cada vez mais, embora o ambiente seja, guardadas as devidas proporções, mas podemos dizer um tanto quanto hostil e masculinizado, como você mesmo disse, né, Aurélio? Uhum. E um ponto interessante, assim, é que a mulher conquista esse direito ao voto em 1932, mas ele ainda não é em plenas condições de igualdade com o voto masculino. É somente com a Constituição de 46 que esse voto ele vai ser colocado em pés de igualdade com o voto masculino. E, assim, a legislação que começou a incentivar mais essa participação feminina, hoje a gente tem diversos dispositivos, inclusive na própria lei dos partidos políticos, que parte dos recursos do fundo partidário devem ser destinados à doutrinação do partido político com relação à participação das mulheres, né? Mas, assim, a gente tem ali, a partir dos anos 90, mais especificamente a partir de 1995, começa com essa linha, e com isso a gente tem uma crescente na participação das mulheres. Hoje, 18% do Congresso Nacional é composto por mulheres. Mas quando nós olhamos nesse período aí de 30 anos, esse caminhar ele é muito devagar, ele é muito lento. Então, nos últimos tempos, quando a gente foi tendo essas alterações, algumas delas promovidas pela jurisprudência do TSE e do STF, como é o caso da distribuição proporcional dos recursos do fundo partidário, depois é que isso vai ser introduzido lá no parágrafo 8º da Constituição Federal, né? Mas primeiro foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal nessa direção, de também os recursos serem distribuídos proporcionalmente, ajudou bastante, esse conjunto de mudanças veio ajudando bastante a dar um aumento, a promover um aumento da participação das mulheres, mas ainda temos algumas dificuldades. Vamos ver o que a emenda constitucional 111 vai conseguir aí, porque o primeiro experimento dela foi em 2022, então estamos vivendo sob os efeitos. Os partidos já devem ter feito um cálculo. Opa, nesses 4 anos aqui a gente teve mais grana porque tivemos votos em mulheres. Esperamos agora que em 2026, né, foi 2022, melhor dizendo, 2022, vamos esperar que agora em 2026 tenhamos a implementação, né, dessa participação feminina. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Jornal Hora Jurídica, essa entrevista fantástica, com tantos detalhes e com tantos exemplos que você trouxe para a gente. Uma entrevista muito enriquecedora que com certeza vai acabar trazendo luzes para muitos advogados e advogadas que trabalham ou que devem vir assessorar algum candidato nessas eleições de 2026. E quero, mais uma vez, colocar o Agajur aqui à sua disposição, professor Odair José, e agradecer de coração a sua disponibilidade, a sua paciência e tantos ensinamentos que a gente teve aqui nessa entrevista. Obrigada mais uma vez e até a próxima. E fica aqui à disposição quando
houver uma próxima oportunidade, as portas estarão sempre abertas. Um grande abraço para você, obrigada. Obrigado, professora. Estou à disposição sempre que precisar. E eu encerro essa edição do Jornal HJU reforçando o nosso compromisso com a informação técnica e as defesas das instituições democráticas. Agradeço mais uma vez ao professor Odair José pelas valiosas contribuições e a você que esteve com a gente pela audiência constante. Continue acompanhando as nossas análises diárias aqui no nosso Jornal HJur todos os dias às 18 horas e também acesse o nosso portal hjur.com.br e fique informado sobre as principais decisões dos tribunais que moldam o universo jurídico brasileiro. Tenham todos uma excelente noite e até a próxima edição. Tchau, tchau.